O Flamengo fatura por ano em termos de que, Mauro? 1,5 bilhão, 2 bilhões e 100. 2 bilhões e 100. Aí todo mundo, um monte de gente me ligando, você acha que vale isso? De ver, cara, você tem um clube que fatura em torno de 1,5 bilhão, 2 bilhões. O Mauro falou 2 bilhões e 100. Você vai tirar para o Paquetá todo ano 60 milhões. Eu sempre penso assim, se o clube tem condições de contratar, contrata. Quanto melhor jogador você puder contratar, não pode meter os pés pelas mãos. Vampeta e Mauro César abriram o jogo após Paquetá perder um gol inacreditável e a repercussão foi imediata. Vampeta não passou pano, questionou a frieza do camisa 10 no momento decisivo, enquanto Mauro César foi ainda mais direto, levantando dúvidas sobre o impacto real de Paquetá em jogos grandes. O lance dividiu a torcida, incendiou as redes sociais e colocou pressão total sobre o jogador. Afinal, foi só um erro isolado ou falta de poder de decisão? Fica comigo até o final do vídeo, porque os bastidores, as críticas mais pesadas e os detalhes que ninguém está comentando você vai ver aqui. Assim, Flávio, você vê como é que todo mundo se questiona assim, essa compra do Paquetá por 40 milhões, vamos arredondar para 40, 45. O Flamengo fatura por ano em termos de que, Mauro? 1,5 bilhão, 2 bilhões e 100. 2 bilhões e 100. Aí todo mundo, um monte de gente me ligando, você acha que vale isso? De ver, cara, você tem um clube que fatura em torno de 1,5 bilhão, 2 bilhões. O Mauro falou 2 bilhões e 100. Você vai tirar para o Paquetá todo ano 60 milhões. Não é nada para quem fatura por ano. Não é uns 40 milhões à vista. Sim. 10 milhões de euros todo mês, todo ano eu tenho que pagar. Vai pagar acho que 15 e pouco agora e as parcelas... Mais ou menos 60, 70 milhões. Para quem fatura 2 milhões por ano, não é nada. Não, e assim, e tem questão também de jogadores que saem, né? Por exemplo, hoje eu apurei, até publiquei lá no meu blog, o Carrascal, o Flamengo recebeu uma proposta de um time do Catar, 20 milhões de dólares. Recusou. Antes o Napoli tinha oferecido 20 milhões de euros. Quanto ele custou? Recusou, 12. O Dinamo de Moscou recebeu 12 por ele. Ofereceram 20 de euros, o Napoli recusaram, agora 20 de dólares, que é menos, né? O time lá do Catar, o nome do time eu não consegui apurar, sei que é do Catar, recusaram também. É o que me disseram que para começar a conversar, 30. Eles querem 30 para começar a conversar. A questão dessas propostas do Oriente Médio é o salário, né? Que às vezes vira a cabeça do... Michael voltou para lá, né? Esse rescindiu o contrato e vai voltar para o Oriente Médio. Então tem isso. Além disso, você vende jogador também, né? E assim, eu sempre penso assim, se o clube tem condições de contratar, contrata. Quanto melhor jogador você puder contratar, não pode meter os pés pelas mãos. Contratar e não poder pagar. Até agora, nesses últimos 12 anos, o Flamengo não atrasou salário, não deixou de pagar nenhum jogador, cumpriu suas obrigações. Então os caras têm crédito, vamos ver o que vai acontecer. Acredito que não vai ter nenhum problema, não. Agora, é muito dinheiro, mas é aquela coisa, o futebol está assim, né? E se o Flamengo quiser brincar nesse mercado aí de Europa, Premier League, vai ter que botar muito dinheiro na mesa, não tem como. Perdemos a mão ou acertamos ou alguns clubes acertaram a vida? O que você pensa no futebol de um modo geral, Mauro? Assim, os valores do futebol dispararam em todos os sentidos, né? Você vê, hoje o Flamengo fatura 2 bilhões e 70 milhões, quase 2,100 num ano. E outros times estão nessa faixa de bilhão, Palmeiras, Corinthians, São Paulo perto disso. Então, assim, tem dívidas grandes e alguns têm dívidas muito grandes e o faturamento também é muito alto. Os times da Europa mais ainda. Então, à medida que movimenta mais dinheiro, tudo vai subindo. E muito dinheiro que entrou no mercado internacional de clubes que são comprados por estados. O PSG é o do Catar, os Emirados Árabes são donos do Manchester City, os sauditas são donos do Newcastle, por exemplo. Então, você tem times que pertencem não a pessoas, mas a um estado específico, então é muito dinheiro. Milionários que são donos também de times e colocam muito dinheiro, investidores. E amanhã fecha. Hoje vai ter tarde da noite, alguma coisa mais que fecha amanhã, né? A janela europeia fecha amanhã. Os aviões ficam passando lá, eles falam lá. É aquela coisa, quem tem proposta na mesa hoje, por que o último dia é muito movimentado? O cara está esticando a corda, uma negociação, agora vai ou racha. Aí as pessoas começam a definir. Tem uma proposta essa, aquela e tudo, vende, compra, sobe um pouquinho o valor para tentar fechar o negócio. Então, o último dia é sempre movimentado. Mas eu acho que assim, o futebol passou a movimentar mais dinheiro, automaticamente os valores dos salários dispararam, os valores de multa rescisória, contratação do jogador, tudo isso acabou atingindo um patamar muito alto, né? E para a gente o que é uma novidade é clubes aqui do Brasil conseguindo operar nessa faixa, né? O Palmeiras, quando eu trouxe o Vitor Roque, 25 milhões de euros. Agora o Cruzeiro trouxe o Gerson, 30 milhões, mas é uma outra situação. Aí a pessoa que tem dinheiro, como acontece lá fora, que é dona do clube, que bota ali uma grana, mais de 30 milhões de euros vai custar o Gerson, né? Para o dono do Cruzeiro.
E agora o Flamengo chegando nesses 42 pelo Paquetá, né? Que, assim, e jogadores novos, né? Vitor Roque novinho, 21 anos, 22 anos. Pode ter repasse. E o Paquetá e o Gerson ainda tem 28, que são jogadores que também, já são mais velhos, mas com muito tempo para jogar ainda. Jogador com pelos 5, 6 anos de carreira. Né? O Jorginho chegou, já veterano, né? Outro nível de jogador também, né? Chegou com 33. O Paquetá vai ter 33 daqui a 5 anos. Você tem aí muito tempo. Quando ele terminar o contrato dele com o Flamengo, ele vai ter a idade que o Jorginho tinha quando chegou no ano passado. Então, isso vale para o Gerson também, jogadores que ainda têm uma estrada longa pela frente, né? Embora mais difícil que sejam negociados. Aí não são contratações para você ganhar dinheiro na frente, é contratação para você usar o jogador e ganhar título. Tanto o Gerson, penso dessa maneira, quanto o Paquetá. E o próprio Vitor Roque, não acho que o Palmeiras comprou o Vitor Roque pensando em revenda. Contratou o atacante, o cara que meta gol, que ajuda o time a ganhar campeonatos. Se amanhã for vendido, é outra história, pode até acontecer. Mesmo esses caras com 28 anos, né, de repente surge aí um time saudita da vida, oferece uma fortuna e o time acaba vendendo. O Lucas Paquetá, na primeira passagem pelo Flamengo, ele jogou 95 jogos. Tem uma arte aí para a gente mostrar, para a gente fazer uma avaliação e ver o que a gente pode esperar do Paquetá nessa nova fase. Vai ser melhor, vai ser pior. 95 jogos, 73 como titular, ele marcou 18 gols e deu 7 assistências. 1.1 passes decisivos por jogo, 4.6 bolas recuperadas por jogo, 2.0 desarmes por jogo, 1.6 interceptações por jogo, 51% de eficiência nos duelos. Então, 95 jogos, 73 ele começou como titular. Hoje tem mais rodagem, tem mais vivência. Esses números, Mauro, da primeira passagem do Paquetá, e o que você projeta com relação a melhora, consegue repetir, não chega a esse ponto, o que você imagina? Eu acho que é um jogador melhor, né? Ele hoje é um jogador melhor do que ele era quando ele saiu do Flamengo. Saiu muito novinho, né? Ele é o cara hoje mais forte, faz outras funções em campo. Estava jogando no principal campeonato do mundo, né? É um jogo muito disputado, muito físico, muito rápido. E estava jogando lá. E despertou interesse do Manchester City, só não foi contratado, né? Por 80 milhões de libras ou de euros que eles ofereceram por conta daquela história das apostas, que ele ficou ameaçado até de ser banido do futebol. O City evidentemente recuou. O Tottenham quis contratar, o Chelsea quis contratar, quer dizer, times maiores do que o West Ham estavam interessados nele. Mas ele queria voltar para o Brasil e acabou o Flamengo contratando ele de volta. Mas ele hoje é um jogador, acho que muito melhor do que ele era naquela época, né? Jogou Copa do Mundo, e ele está na história do West Ham, né? O único título internacional, a Conference League conquistada em 2023, foi uma vitória sobre a Fiorentina lá em Praga, na República Tcheca. O gol no último minuto do Bowen, que é muito bom atacante, fez até um gol ontem. É um passe sensacional que ele dá, né? Ele mete uma bola no corredor, o cara sai na cara do goleiro, 2-1 na Fiorentina, e eles foram campeões. Até ouvi várias manifestações na rede social de torcedores do West Ham se despedindo e agradecendo, muito mais. E também para não ir xingando e tal. Para não ir para um rival lá. Eles entenderam, né? Assim, até pelo que ele passou lá, a história das apostas. O cara, ficou ameaçado de ter a carreira dele encerrada, né? E conseguiu depois provar a sua inocência, foi absolvido. Aliás, gente, isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. O rapaz foi absolvido, ponto. Se você acha outra coisa, tudo, o problema é seu. Agora, se você ficar falando coisas diferentes, está sujeito a ter um problema, porque quando a pessoa é inocentada, acabou a conversa. Acabou a conversa. Se você discorda, se você não concorda, se você acha que está errado, tudo bem. Mas ficar falando esse tipo de coisa, vendendo a ideia de que não, cuidado, para não ter problema depois. O cara foi inocentado, ele foi absolvido, acabou, fim de conversa. Encerrou, um processo longo, né? Demorado. Exato, encerrou a questão. Não, porque eu já vi algumas situações que eu acho bem delicadas, numa boa, falando aqui numa boa, de pessoas que começam a dizer, não é bem, não é bem isso. Não é bem isso, gente. Se você é absolvido e você é inocentado, é a mesma coisa, né? Absolvição, inocentado, acabou, fim de questão. Agora, se você não acredita na justiça, você vai lá e, arca com as consequências eventuais de alguma coisa que você fale. Eu preciso ter muito cuidado com esse assunto. Inclusive rede social, o pessoal que fica escrevendo coisa em rede social, né? Vai que o jogador tem um advogado atento aí, de repente, né? Aí você vai ter que provar, de repente, o que você está dizendo, porque eu já vi muita bobagem. E, no caso específico dos torcedores, eles têm uma reação até muito legal. Assim, os caras entendem que ele queria voltar. Como disse o Vamp, não foi reforçar nenhum rival, então menos mal.
E o dinheiro que entrou foi bom, uma venda alta, uma grana boa, ainda é uma grana boa, né? E que é mais ou menos o que eles queriam de início. Começaram com 50 para vender por 40 e pouco, venderam por 42. Né? E ele está na história do clube, né? Está na história do clube. Você imagina, o clube nunca não ganha nada. De repente ganha um título internacional, mas não é Champions League. O patamar do Oeste não é esse. E vamos dar para ganhar a Champions League, claro. É como mais ou menos, sei lá, um time, o Del Valle ganhando a Sul-Americana, como já ganhou. É um negócio, pô, sabe? O próprio Racing, quando ganhou, que é um time grande da Argentina, quando ganhou a Sul-Americana, no ano retrasado, foi uma loucura. Tá, o Gustavo Costa lá fazendo bobagem até hoje, aquele técnico. Pega o Mourinho foi para o Manchester United, que é um dos maiores do mundo, ganhou também só a Liga Europa. A Liga Europa, que está lá no Corinthians. Sim. Né? Sim, o Tottenham ganhou no ano passado também, não ganhava nada desde 2008. Quer dizer, os caras ficam na história. Deixando pro lado, Ponte Preta ganhou a 3ª divisão, pô. Sim, é verdade. Aliás, parabéns. Tomou Parabéns. Um homem é mais. Não, mas não é isso. O cara que fez o gol, ele tinha sido contratado pela Ponte, só que a Ponte estava com o transferban, não podia inscrever, aí liberaram o rapaz. O Guarani foi o contratou, ele fez o gol no derby de ontem. Mas a Ponte ela está colhendo aquilo que ela plantou. Jogou mais de 70 minutos com mais e perdeu o derby ontem. Pois é. Tá colhendo o que plantou, né? Tá indo pra 2ª divisão, tá colhendo o que plantou. Não tem essa coisa de, sabe? O tempo ele ajeita, ele faz com que as coisas andem. Esse título da 3ª divisão, ele maquiou algumas coisas. Acho que tem uma coisa na Ponte Preta, assim, a gente fala muito pouco porque é a 3ª divisão. Mas assim, é muito injusto. Você falou isso e eu concordei. A Ponte Preta se classificou para a Série B não pagando salário. E quem ficou fora? O Guarani. Guarani, Ponte, era Brusque e Náutico. O Náutico subiu, a Ponte subiu como líder do grupo, e quem ficou em terceiro e fora foi o Guarani. O Guarani não está com o transferban, contratou o jogador que a Ponte não pôde contratar. E o cara fez o gol. Não pagar e ter um time... Isso, esportivamente, gera injustiças. É isso, é só isso. Mas sempre aconteceu no futebol. Nem receber, eles recebiam. O técnico saiu antes, quando era o Roberto Valentim, meteu o pé na primeira chance. Então, assim, é isso. Mas sempre foi assim. Gente, uma hora isso tem que mudar, né? Claro. Isso tem que mudar uma hora do futebol. Isso é um absurdo mesmo. Não dá para continuar sendo assim, sabe, essa terra de ninguém. Eu até expliquei isso na semana passada, essa história do Paquetá, que uma das razões que o Flamengo teve que subir um pouco o valor, para 42 milhões, que era 41,250, para fechar a questão, foi que o clube, quando vende o jogador, ele pega o contrato de venda, vai no banco para pegar o dinheiro adiantado, para fazer negócio, contratar outros. Aí chega no banco e fala, tá aqui, ó, meu contrato, vendi para o Flamengo. Legal, essa aqui é a minha garantia, eu tenho esse dinheiro para receber. Tantos milhões daqui a tantos meses, daqui a um ano mais tantos milhões, você me adianta essa grana. O banco cobra, claro, a sua taxa. Claro. Né? O banco, ele vende isso, né? Tá bom, então eu te cobro tanto. E aí o que acontece? O clube tem um dinheiro, ele pode negociar melhor no mercado, com dinheiro na mão. Ele recupera até esse dinheiro, que ele pode chegar um jogador de 15 milhões e falar, tenho 13 aqui na mão. Não vou pagar parcelado. Ou 12. Você reduz aqui, tudo compensa e você tem condições de fazer negócio, porque eles têm que se reforçar. Eles estão loucos para contratar jogador. De hoje para amanhã, o Nuno Espírito Santo, que é o técnico, nem deve dormir, porque eles estão loucos atrás de contratações, trouxeram a Dama Traoré e querem mais jogadores. E aí o que aconteceu? O Flamengo é um clube do Brasil. Aí o banco fala, se fosse um clube inglês, fosse um clube da Espanha, da França, da Alemanha, seria outra situação, porque a gente sabe que o clube vai pagar. Mas clube brasileiro, não, mas esse clube paga. Sim, eu sei que esse clube paga, mas ele é brasileiro. Se ele não conseguir pagar, se ele tiver uma dificuldade financeira, ele vai te dar o calote. Eu fico com esse contrato na mão, faço o quê com isso aqui? Se você não receber, você não consegue me pagar. Ou seja, essa garantia, ela é menor do que se fosse um clube de um país com fair play financeiro organizado. Então, mesmo o clube que paga em dia, ele lá fora, ele está num ambiente que permite o calote. Esse é o ponto. E quantos tem transferban? O cara do banco, se ele meter um Google, não precisa nem entender de futebol. Ele vai lá na busca e coloca assim, ou na inteligência artificial, né? Quais os clubes que estão com transferban da FIFA no Brasil? Vai aparecer lá Ponte Preta, Botafogo, Corinthians até outro dia, São Paulo até outro dia. Aí fala, mas são clubes grandes no Brasil. Os caras não pagam. Quer dizer, quem me garante que esse clube vai pagar? E se ele amanhã estiver dando um passo maior que a perna e não conseguir pagar? É aí o que acontece? Aí fica mais caro esse serviço, digamos, para você a taxa é um pouco maior. Aí o que o West Ham faz? Agora eu quero mais, porque eu vou pagar. Foi isso que aconteceu. Não, impressionante como as pessoas não se tocam que um mercado desregulamentado e bagunçado como o brasileiro, isso impacta em todo o nosso ecossistema. O futebol brasileiro lá fora, o Palmeiras e o Flamengo são vistos como clubes sérios.
Tanto que eles negociam lá fora. Por isso Mas que o o Vitor mercado- Roque veio, o Paquetá veio, os caras vão dizer assim, o Flamengo tem condições de pagar 50 milhões, os caras faturam 2 milhões. Sim. Então faça negócio. Exato. Eu vi até na internet cortes de matérias na Sky Sport e emissoras inglesas, jornalistas ingleses explicando para o público e para os demais colegas, assim como estamos aqui agora nós três, explicando, não, esses caras faturam tanto. Eles têm não sei quantos milhões de O torcedores. Zenit É um clube grande. liberar os gestos, porque soube que tem um cara rico lá, Tem um uma família. rico lá. Se fosse há 2 anos atrás, falou, não, nem sonha. A empresa desse cara fatura X, ele pode comprar. Então, como a gente fala aqui, não, a Gazprom é dona do Zenit, então a Gazprom tem dinheiro a rodo, compra quem ela quer, quando quer. Então, assim, o mercado bagunçado aqui do Brasil, essa coisa do transfer ban, isso impacta em todos os times. Em todos, mesmo quem anda na linha, quem cumpre as suas obrigações, impacta. E essa questão da Ponte Preta e o Guarani, esse jogo de ontem, isso é muito impactante, porque o que houve na Série C foi muito injusto. Você para pensar, fala, pô, cara, você não sobe, seu rival sobe não pagando ninguém. Aí você vê o cara subir, você fica lá na terceira divisão, mas, pô, eu estou fazendo as coisas aqui direito, na medida do possível, porque quando você tem um time que... Por exemplo, eu falei muito do Vasco esses dias, os vascaínos estavam furiosos comigo. Vários. Não, o que você quer? Que o Vasco tenha um time ruim? Eu não quero nada. Eu não tenho que querer nada. Eu só acho que um clube que tem recuperação judicial e que contrata jogador como o Rinestrosa, que estava um pé dentro do Boca Juniors. É esse aí que eu... Aí vai trazer o Brenner, que foi de São Paulo e tal, pagando coisa de 5 milhões de euros, de dólares, sei lá. Você está em recuperação judicial, você está contratando. Não, mas vendeu o Raia, peraí. Esse dinheiro, eu imagino, seria mais justo estar no Raia já estreou bem. Pagar, né? Deu passe e pagou. Para pagar, isso. E aí, não, mas aí agora, não, viu? Você falou do Valdir, agora o Vasco acertou com o Valdir. Mas com obrigação, acertar com o Valdir, pô. Parece que fez um favor. Se o cara tem o direito àquele dinheiro, tem que acertar. É isso que o clube tem que fazer. Não, mas eu vou ficar com um time fraco. Peraí, você se endividou, virou SAF. A SAF foi para o espaço, explodiu. A empresa era problemática lá fora. Explodiu. O Clube Social recuperou o controle do futebol do Vasco. Está uma coisa meio indefinida. Recuperação judicial, que é o quê? Um passo antes, a empresa que entra RJ é antes da falência. Você renegociar seus prazos, renegociar valores. É uma chance que você tem para você sobreviver, manter os empregos e tudo mais. Mas aí, só que o futebol é diferente de uma empresa. Você compete. Então você tem recuperação judicial e você, ao invés de pagar os credores, você contrata jogador e contrata nova dívida. Eu acho isso injusto, porque os seus adversários, que estão pagando em dia, não estão fazendo isso. Aí você vai ter um time mais forte. Você quer que tenha um time fraco? Cara, você tem que ter um time que você pode ter. E os outros? É justo? Claro que não é justo. Aí vai jogar, sei lá, o Vasco ficou na primeira divisão. O Ceará caiu. O Ceará tem recuperação judicial? Não. Né? O Vitória sobreviveu. Mas se o Vitória tivesse caído, o Vasco sobrevivido. Que eu saiba, o Vitória não tem recuperação judicial, tá? Não. Então você vê que assim, é uma situação extrema. Aí o cara fica com raiva de quem está falando, cara, eu não estou torcendo contra, pelo contrário, eu torço que o Vasco consiga se recuperar, de verdade. Claro. Então, mas acho muito questionável, porque e no Brasil se é permitido, de novo, a história do mercado desregulamentado. Lá fora, não se permite. Se um clube estiver nesse estágio, ele perde ponto. Acabou. Eu cito sempre o caso lá do Sheffield Wednesday, o time da segunda divisão da Inglaterra. Perdeu 18 pontos. Entrou, lá, o termo é outro, mas é o equivalente à recuperação judicial. Está quebrado, o clube está quebrado. De cara, 12 pontos. Pungaram, 12 pontos. Já aconteceu com a Juventus na Itália, pô. Aí atrasou o pagamento, lá teve mais uns problemas lá, mais 6 pontos, total, menos 18. Outro dia estava com menos 7 ainda na tabela. Deve estar com mais ou menos menos 5, não sei como é que está agora, tem que olhar. Mas o time deve estar rebaixado. Aconteceu na Itália, como você está lembrando. Juventus. Aconteceu já com vários times. Ô, Mauro, o Frank Souza está vendo a gente lá na Espanha, ele fez um... Você falou, dá um Google lá, né? Ele entrou lá e mandou o resultado do Google aqui. Então tá lá. Los clubes brasileiros que não pagam suas deudas são vários. Aqui te apresento alguns dos mais endeudados. Aí vai lá. Corinthians, 325 milhões. Tá falando em euros, óbvio, né? Botafogo, 278 milhões. Atlético Mineiro, 259 milhões. Cruzeiro, ainda tem apontado aqui uma dívida de 184 milhões. Vasco, 172 milhões. Aí outros clubes brasileiros com dívidas significativas. São Paulo, 800, aqui são reais, né? 856 milhões. Fluminense, 376 milhões. Internacional, 650. Santos, 548. E entra até o Palmeiras na brincadeira com 466. Isso é o Google que foi puxado lá. Sim. No caso do Palmeiras, sim, ele tem dívida também, porque ele contratou jogadores. Claro, mas claro. ele tem receita, tem equilíbrio aí. Outro chegou um transformador do Piquerez, lembra? Que ele foi e quitou. Sim. A questão aí desses times, assim, são vários. Quer dizer, qualquer um olha e fala, caramba,
E se o cara não entender de futebol, ele fala, mas esses clubes são importantes? Ele pensa, são times grandes. Pô, Corinthians ganhou essa, hein, líder? Coringão é líder. Não, o caso do Corinthians é uma loucura, né? Um negócio de maluco. Então, assim, quando a gente fala sobre isso, o torcedor fica com raiva, não é que você é contra o clube, é porque a gente não vai nunca dar pra frente. É a favor, né? É a favor, tem que... Claro. Agora, cara, se você está numa situação, eu comparo, isso é mais ou menos o seguinte, a empresa está em recuperação judicial, aí renegocia com os credores, vou pagar o salário atrasado em tantas parcelas, aí os funcionários aceitam, faz um acordo geral ali, beleza. Daqui a pouco um dono compra um carro novo de R$1 milhão. Então o dono... Isso lembra muito. Sabe? Você assiste o Chaves, Mauro? Não. Você devia assistir, você está perdendo coisa boa. Não. É o seu Madruga. Eu conheço o perfil.